Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Física na Rede. Com vocês, o professor Marcelo Martins. Nesta aula, daremos continuidade à nossa revisão de eletrodinâmica. Por isso aqui, chamo de segunda revisão de eletrodinâmica. Vamos começar essa aula com o seguinte exercício. Um exercício que envolve aí a tabela do código de cores. Diz o seguinte, pessoal. Os resistores A, B e C destacados abaixo, aqui estão eles, têm seus valores estabelecidos pelos fabricantes e obedecem à tabela de código de cores. Baseado nesta tabela, podemos afirmar que a resistência elétrica entre os resistores destacados obedece à relação. A resistência do A é maior que a do B, que é maior que a do C. A resistência do A é menor que a do B, que é menor que a do C. São todas iguais, ou seja, como é que é? Ou como eu faço para poder obter esses valores utilizando a tabela do código de cor? Bem, conforme em aulas, a gente mencionou que para usar a tabela do código de cores, nós temos aqui a primeira faixa, primeira faixa do resistor, a segunda faixa do resistor, a terceira faixa e a quarta faixa. A primeira faixa, ela indica o primeiro algarismo numérico, que vai corresponder aí à representação numérica do valor desse resistor. A segunda faixa já corresponde ao segundo algarismo, que vai corresponder ao valor dele. A terceira faixa já indica o número de zeros que corresponderão a representação do valor dessa resistência. E a quarta e última faixa indica a tolerância, o erro estabelecido pela medição desses resistores. Bem, o primeiro resistor, que é o resistor a gente nota que ele tem a cor amarelo, a segunda seria uma cor violeta e a terceira marrom. Primeiro sendo o amarelo, o valor correspondente ao primeiro algarismo que corresponde ao valor dele, seria o valor de número 4. A segunda faixa sendo uma faixa violeta, eu terei o valor 7. A terceira faixa corresponde ao número de zeros, como é o marrom, tem apenas um único zero. Então o valor final dele, 470 ohm. E a quarta faixa, que é a tolerância, observa que a tolerância do A, B e C, todos eles têm o mesmo valor, tolerância. Então eu vou levar em consideração apenas as três primeiras faixas, pois a tolerância ao final aqui, acaba não levando em consideração o cálculo por eles terem exatamente o mesmo valor de tolerância. Vejamos agora o valor para a resistência do resistor B. A primeira faixa aqui é o laranja tem o valor 3. A segunda faixa é o branco tem o valor 9. E a terceira faixa é o preto, por ser preto não tem zero, ou seja, não tem nenhum zero. Sendo assim, o valor final do B seria 39 ohm. Vamos agora para o resistor C. Vou chamar aqui de RC, a resistência do C. O primeiro valor dele corresponde à faixa azul, ou seja, o valor dele é 6. A segunda faixa, pelo que a gente nota, é cinza, o valor seria o 8. E a terceira faixa é o 0, significa dizer que não tem zero no final. Ou melhor, a terceira faixa é o preto, Então não tem zero, como não tem zero, o valor final dele fica 68. Com isso, a resistência do maior é o A, depois a resistência do B é menor do que a do A, Então a resistência do A é maior do que a do B e a do B é menor do que a resistência do C. Então a resistência do A é maior do que a resistência do B e a resistência do B é menor do que a resistência do C. Então a alternativa correta, letra D de dado. Passamos para a próxima questão. Questão bem interessante, tirada aqui da prova do Enem. Diz o seguinte, moçada. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material,
Um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico da tensão versus corrente. Então, tensão versus corrente, está aqui o gráfico, mostra um comportamento diferente de uma reta, né, gente? Tanto é que esse gráfico, ele diz assim, após a análise do gráfico, conclui que a tensão e fluxo da corrente é dada pela equação V é igual a 10i mais i quadrado, ou seja, o gráfico ele é uma parábola. Então, esse gráfico aqui, no fundo, ele é uma parábola. Aí ele pede o gráfico da resistência R em função da corrente elétrica, basicamente aqui, ó. Pode perceber aqui, tá, gente? Uma letra A, esse gráfico, letra B, esse, letra C, uma reta, né? Letra A e B são retas paralelas, com valores diferentes de resistência. Letra C, uma reta crescente partindo do zero. Letra D, uma reta crescente partindo do 10. E a letra E, um comportamento meio que, não sei, parabólico ou exponencial, né? Partindo do valor 10. Vejamos aqui, gente, ó. De acordo com a lei de Ohm, a resistência elétrica é a razão do U pelo I. Então, tomando como base o valor do U como sendo V, 10I mais I quadrado dividido pelo I, note que a resistência está como uma função do I, ó. Simplificando, então, dividindo 10i por i vai dar 10. E dividindo i quadrado por i vai dar i. Nota que o valor da resistência como sendo uma função do i, ou seja, o nosso R de i, que é o gráfico representado abaixo, que é a resistência da corrente elétrica, ele mostra que isso aqui é uma reta, ó. O gráfico disso aqui é uma reta, onde parte do 10 e cresce. Então, a alternativa correta para essa situação seria a letra D. Nota então que ele parte do 10, ó, 10, e conforme ele vai aumentando, ou seja, o valor do I, aumenta também o valor da resistência elétrica. Por exemplo, quando, vamos ver um valor mais ou menos aqui, ó, vamos pegar esse valor, vamos ver aqui o valor 12, o valor 12 está próximo do 2 aqui, ó, só para você notar uma coisa interessante. Quando a corrente elétrica for 2, o valor da resistência tem que ser 12. Então, o par ordenado seria 2, 12, tá vendo? Quando o valor da corrente elétrica for 4, o valor aqui da resistência tem que ser 14, ó. Quando o valor da resistência for 6, o valor da resistência, ou melhor, da corrente for 6 amperes, a resistência tem que ser 16. Então, realmente estabelece aí uma relação gráfica. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Próxima questão que eu tirei da prova de Cesupa, do vestibular do Cesupa, achei bem interessante, por isso coloquei aqui na nossa revisão. Termômetros eletrônicos funcionam através de medida de corrente elétrica através de um fio cuja resistência varia com a temperatura. Falou da resistência variando com a temperatura, lembra da equação R de T é igual a R0, que multiplica 1 mais o alfa T menos o T0. Lembra que a resistência varia com a temperatura. Então, a equação seria essa aqui. Uma bateria fornece uma voltagem constante, ou seja, o U aqui, ele é constante na hora que eu for obter uma relação, o U é constante. Para o fio e o aparelho mede a corrente elétrica que atravessa e a converte em escala de temperatura. Suponha que um desses termômetros tenha resistência, ó, de 100 ohms no valor de 0 grau, ou seja, o R0 dele aqui, gente, para um valor T0 é 100 para um valor T0, ou seja, o R0 está sendo 100 ohms para um valor de temperatura T0 de 0 graus Celsius. Então, meu R de T, ele já passa a ser assim, um R de T é igual a 100, que multiplica 1, mais o alfa, que é o coeficiente de temperatura. Que no fundo ele acaba te dando esse valor, ó. E que a sua resistência aumente de 0,4 ohm para cada grau centígrado. O que é isso aí? É o coeficiente de temperatura, que é de 0,4, 4 décimos, tá? Da escala Ohm para cada grau centímetro, ou seja, 0,4, que multiplica o valor T menos o valor T0, que é 0.
Então, meu R de T, aqui ele ficou 100, tá? 100, que multiplica 1 mais 0,4 T. Deixa eu colocar então aqui, ó. Colocar uma borrachinha bem aqui, ó. 0,4 T. Tá bom? 0,4 T. Lembrando que esse T é de temperatura. Para qual dos gráficos abaixo melhor representa os valores da corrente elétrica I no fio em relação à temperatura T? Ou seja, o Tzinho lá embaixo é o mesmo que o T grande aqui, que simboliza a temperatura. Lembrando que esse 100 é o próprio R0, gente. Então, no fundo, a minha equação R de T, ela é igual ao R0, que multiplica 1 mais 0,4 Tzinho. Só para a gente poder colocar igualzinho como está, né, a escala T de temperatura. Como ele falou que eu vou usar uma tensão constante, lembrando que a resistência é U sobre I, tá bom? Então, onde tem o valor da resistência, eu vou colocar U sobre I, porque eu pretendo calcular, ou melhor, eu pretendo obter um gráfico entre a corrente como sendo função da temperatura. Para isso, eu tenho que transformar o U, né, o R, melhor dizendo, como sendo uma função de I. E é o que eu vou fazer. Aonde, ó, eu vou ter que retroagir, vou para lá, ó. Onde tem o valor R, eu vou colocar U sobre I, tá? Então, logo, eu tenho U sobre o I, que é uma função da temperatura, é igual o R0, lembrando que o R0 vai ser, a tensão ela é constante, né? Por um valor e zero é um valor inicial aqui de corrente elétrica, tá? Que multiplica 1 mais 0,4 T. Esse U vai embora com esse U. Aqui vai ficar, então, 1 sobre o I de T é igual a 1 mais o 0,4 Tzinho sobre o I0. Com isso, pessoal, eu posso, se eu inverter o lado de cá, ó, o I de T tem que inverter o lado do outro lado. Vai ficar o I0 dividido por 1 mais 0,4 T. Observa que a corrente elétrica combustão de temperatura, ela diminui com o aumento, ó. Você aumenta a temperatura, dá uma queda na própria medição da corrente elétrica. Só que a relação gráfica aí é de uma, né, dependência de forma inversa da temperatura, o que não poderia me dar o item A, porque os únicos gráficos que tem diminuição de corrente é o item A e o item C. Só que o item A é uma reta. Para dar o gráfico de uma reta, teria que ser uma função linear de uma reta. Mesmo sendo uma função no primeiro grau aqui, isso não é uma reta. Isso está próximo de um gráfico, tá, de uma hipérbole. Por isso que a alternativa correta nesse caso seria a letra C de casa, questão de número 3. Vamos para mais uma. Número 4. Em uma residência, possui 2 aparelhos de TV, 2 geladeiras, um computador, um ferro elétrico e 8 lâmpadas incandescentes. A residência elétrica de cada equipamento está representada pela figura 1. Então, aqui ele representa uma figura 1, ó, que tem a TV, a geladeira, o computador, o ferro elétrico e lâmpada. A tensão elétrica que alimenta a rede é de 120 volts. Um eletricista fez 2 ligações que se encontram representadas pelas figuras 1 e 2. Com base nessas informações, verifica-se que a corrente indicada pelo amperímetro na figura, letra A, 2 registrará uma corrente de 12 ampere, 2 registrará uma corrente de 10 ampere e letra E, 2 registrará uma corrente de 0,1 ampere. Eu vou fazer então primeiro para o 2, depois eu vou fazer para o 3, tá bom, gente? Então aqui, ó, de acordo com o estabelecido, cada lâmpada dessa aqui tem uma resistência de 20 ohm, conforme sugerido, tá bom? Então eu posso dizer que aqui eu tenho 20 mais 20 mais 20 dá 60 ohm, porque estão em série. E em série eu tenho 60 ohm de resistência elétrica entre essas 3 lâmpadas.
essa geladeira tem 60 ohm, o televisor tem 40 ohm e o computador também 40 ohm. Então ele quer que eu meça a corrente elétrica no amperímetro. Então eu vou substituir esse esqueminha por esse aqui embaixo, ó, onde aqui embaixo eu tenho 60 ohm aqui, a geladeira também vale 60 ohm, tá bom? Lembrando que aqui já são as 3 lâmpadas. O terceiro seria o televisor, eu tenho 40 ohm aqui e o computador 40 ohm aqui. Então, como eu tenho 2 resistores iguais, como é que eu faço para poder obter o equivalente? Eu vou obter 2 equivalentes aqui, gente, ó. O primeiro entre esses dois. Lembra que para poder obter o equivalente, quando eu tenho 2 iguais e estão em paralelo, eu pego o valor de um só e divido por 2. Ou seja, o valor da resistência equivalente é o valor de R dividido por N. É o valor da resistência de um só, dividido pelo número de resistores idênticos. Então, eu tenho 60, 60, vai ficar 60 por 2, 30. Então, a resistência equivalente desses dois primeiros daria 30, e desses dois, segundo que é 40, 40, daria 20. Então, eu posso, com isso, obter um resistor equivalente aqui, ó. Quanto é que seria essa resistência equivalente? Como eu tenho 2 resistores em paralelo, para obter a resistência equivalente, basta aplicar o produto pela soma, tá? Então, fazendo aqui o cálculo da resistência equivalente, 30 vezes o 20 eu tenho 600 e a soma daria 50. Então, se você pegar, pessoal, 600 e dividir pela soma, que nesse caso daria 50, o valor obtido da resistência equivalente seria de 12 ohm. Como a tensão é de 120 volts, ele quer saber qual é a corrente que vai passar aqui. Pessoal, como a resistência é U sobre I, logo, né, o I, deixa eu apagar bem aqui, gente, ó. Como a resistência elétrica, de acordo com a lei de Ohm, é igual a U sobre I, então o I é U sobre o R. O U é 120, o R vale quanto? 12 ohm, logo a corrente elétrica que vai circular no amperímetro, ou que vai ser registrada no amperímetro, será de quanto? De 10 amperes. Então, vamos verificar. Já tem 10 amperes, letra B de bola. Caso você queira fazer para a figura 3, já vai ficar isso aqui como dever de casa. Qual o valor da corrente elétrica registrada aqui? Tu vai fazer a mesma coisa, vai criar um circuito parecido com o que a gente fez, ó. Como aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, então eu teria uma primeira resistência que seria 100 ohm, depois eu teria a resistência da geladeira, que seria 60 ohm, aí você preencheria, ó, o outro da TV. TV está dando 40 ohm. E por último, do ferro elétrico, ó, está dando 120 ohm. Aí ele quer saber, lá no amperímetro, qual vai ser o valor de corrente elétrica. Então, um cálculo muito parecido. Só que nesse caso, todos os valores de resistência são diferentes. Como são diferentes, então você vai atribuir valores. Ou seja, vai ficar aquele cálculo. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Aí você calcula a resistência equivalente e faz a mesma relação aqui para poder obter o valor da corrente elétrica. Como a gente já calculou, já tem a alternativa, letra B seria a nossa alternativa correta. Próximo. Questão de número 5. Admita que um fio metálico ele possui uma resistência de 20 ohm e ele é cortado em 4 pedaços iguais. Então, esses pedaços são ligados em paralelo e a nova resistência em ohms será de quanto? Então, vamos lá, gente. Eu tenho aqui um fio. Esse fio tem um comprimento L e um valor de resistência de 20 ohm. O que é que eu vou fazer, gente?
Eu vou cortar esse fio em 4 pedaços iguais. Se eu vou cortar ele em 4 pedaços iguais, onde eles serão cortados em 4 pedaços iguais, então o novo comprimento dele vai ser o comprimento que ele tem por 4. Tá? Se o valor da resistência é de 20 ohm, quando ele tem o valor L, se eu reduzir 4 vezes o comprimento do fio, significa dizer que o novo valor de resistência para cada fio, tá? Para o fio, nesse caso aqui, ó, é o valor de 20 por 4, gente. 20 dividido por 4. Logo, o valor será de 5 ohm. Ou seja, cada pedaço de fio desse teria 5 ohm. Como eu vou pegar os fios e vou ligar os fios, tá? Em paralelo, ok? Vou ligar os fios em paralelo. E eu quero obter o valor da resistência, nesse caso, equivalente. O que é que eu vou ter que fazer agora, gente? Eu vou pegar o valor de um só dos valores e dividir por N resistências iguais. Como o valor de um só é 5 e eu tenho 4 fios que têm o mesmo valor de resistência de 5 ohms, então eu vou pegar e dividir por 4. Então, pegando o valor de 5 dividido por 4, o valor final 1,25 ohm. Logo, a alternativa correta, letra A. Letra A seria a alternativa correta. Próxima questão, papai. Questão número 6, questão da prova da UFRA. Eu tirei essa questão bem interessante. Ela diz assim: a figura abaixo mostra um esquema na instalação elétrica que alimenta 3 galpões de uma fazenda, em uma fazenda. Os números indicados à disposição de disjuntores nessa rede, com todos os disjuntores fechados, os galpões são iluminados. Ou seja, quando está todos aqui, ó, os disjuntores que chamam 1, 2, 3, tudo isso aqui, se eles estiverem fechados, fica tudo iluminado, o galpão A, B e C. Para se conseguir cada uma das situações abaixo, apenas um disjuntor deve estar aberto. 1. Apagar as luzes do galpão B e C simultaneamente, enquanto que o galpão A permanece com a luz acesa. Então, se eu quero apagar o galpão B e o C, eu devo desligar o disjuntor 3, porque desligando o disjuntor 3, apaga de uma vez só o B e o C que estão na mesma linha, tá bom? Então, 1 com 3. 2. Apagar as luzes do galpão B. Se eu quero apagar do B, eu vou lá no 4, no disjuntor 4 e apago ele. 3. Apagar apenas as luzes de todos os galpões simultaneamente. Então, eu vou lá no 1, né? Porque o 1, tá? Desligando o 1, desliga todo mundo que está lá. Marca a alternativa que mostra a correspondência correta entre cada situação descrita acima e o disjuntor que deve ser aberto para consegui-la. Então, eu devo abrir, de acordo com o que te falou, o 1 está diretamente vinculado com o 3, 1 com o 3 da letra E, 2 com o 4 e o 3 com o 1. Então, letra E seria a alternativa correta para a questão número 6. Mais outra, gente. Questão número 7, prova do Enem também. Um eletricista precisa medir a resistência elétrica de uma lâmpada. Então, o cara quer medir a resistência elétrica de uma lâmpada. Ele dispõe de uma pilha e uma lâmpada e alguns fios e 2 aparelhos, um voltímetro para poder medir a diferença de potencial entre os pontos e um amperímetro para medir a corrente elétrica. O circuito montado pelo eletricista para medir essa resistência lembrando, toda vez que tu for colocar o amperímetro, ele tem que ser colocado em série no circuito. E quando você for colocar o voltímetro, ele tem que ser disposto no teu circuito em paralelo. Letra A, olha, o amperímetro está em paralelo com a tua lâmpada, tá vendo aí? Então não pode medir corrente elétrica com o amperímetro em paralelo. Então está fora a letra A. Letra B, o voltímetro está em série com a tua lâmpada, então não pode.
Letra C. O amperímetro ele está em série com a lâmpada, ok, e o voltímetro em paralelo, tá certo. Alternativa correta, letra C de casa. Próxima questão e última de hoje. Eu vou chamar aqui essa de letra A, bem aqui a letra B, bem aqui a letra C, aqui a nossa letra D e por último a letra E. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existe uma geladeira, uma tomada T, uma lâmpada L, conforme a figura. Então está aqui uma geladeira, né, uma tomada e uma lâmpada. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira e a corrente total e a corrente que vai passar na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro e 2 amperímetros. Lembrando, amperímetro em série, voltímetros em paralelo. Para realizar essas medidas, o esquema de ligação desse instrumento está representado em letra A. Beleza, o amperímetro tem que ser colocado aqui na fase, então no neutro, para poder medir a corrente total. Correto. Mas colocar o voltímetro em série com a geladeira, aí tá de brincadeira, né, gente? Tá fora a letra A. Letra B. A letra B, o amperímetro ele tá em paralelo com os demais, então tá fora também a letra B. Letra C, o amperímetro em paralelo. Letra D, amperímetro em paralelo. E letra E, olha agora o amperímetro aqui, ó. O amperímetro está em série, né? Com os demais equipamentos. Então eu consigo medir aqui a corrente total. Beleza. O voltímetro em paralelo com a geladeira, então permite muito bem medir a tensão legal na geladeira e na tomada também. Então está correto aqui. E para poder medir a corrente na lâmpada, um amperímetro tem que estar em série com a lâmpada, está correto. Por isso, a alternativa correta seria a letra E. Gente, espero que com isso a gente consiga realizar aí uma boa prova no quesito envolvendo eletrodinâmica e até a próxima, gente. Tchau, tchau.